queria dar boas-vindas a todas as pessoas que estão assistindo a mais um debate do Panorama Internacional Correia do Cinema. Hoje é a competitiva baiana. Esse é o 17º Panorama, mais uma edição. Esse ano, 2021, o Panorama conta com o patrocínio do Instituto Flávia Abubakr e o apoio financeiro do Estado da Bahia através do Fundo de Cultura da Bahia. Essas 3 pessoas muito especiais estão comigo aqui na tela. Eu vou apresentá-las inicialmente. A Letícia Simões, cineasta, ela traz agora para esse debate o longa-metragem Casa. Estou aqui com uma biografia breve da Letícia, vou dar uma lida para a gente se situar, para quem não conhece. A Letícia nasceu aqui em Salvador, em 88, formada em comunicação pela PUC do Rio e estudou roteiro e documentário na London Academy of Film and Media and TV. Tem mestrado no ensino e ensaio na SCTV de Cuba e em estudos contemporâneos das artes na Universidade Federal Fluminense. Como diretora e roteirista, Letícia assina a trilogia de longas-metragens sobre literatura brasileira, Bruta Aventura em Versos, Tudo Vai Ficar da Cor que Você Quiser, e O Chalé é uma Ilha Batida de Vento e de Chuva. E também diretora do documentário autobiográfico Casa. Junto com Letícia, eu tenho o prazer de ter aqui o Victor Mota, diretor do curta-metragem Pele Manchada. Victor nasceu em 93, vive e trabalha em Salvador, é artista que atua na encruzilhada entre a performance, o vídeo e a fotografia, desenvolvendo uma pesquisa que gira em torno das apresentações das identidades afro-brasileiras, experimentando a construção poética de memórias, imagens e encontros corporificados. Além de Victor e Letícia, eu tenho aqui o Plínio Gomes, cineasta, diretor de Meia Lata d'Água ou Lagarto Camuflado, um belo curta-metragem que está na competitiva. A gente vai discutir também sobre ele hoje. Plínio também é baiano, ele é natural de Senhor do Bonfim. Plínio é escritor, poeta, produtor, roteirista e diretor. É o idealizador e fundador da Canto do Galo Filmes, produção e direção do curta documental Meia Lata d'Água ou Lagarto Camuflado, que é do ano passado, e é esse filme que a gente vai abordar nesse debate. E esse curta, inclusive, ele foi selecionado para diversos festivais, e o médio documental, que também é dirigido pelo Plínio, chama-se A Encruzilhada, o Cruzeiro e um Pé de Chinelo, Crônica de uma Guerra, que também é do ano passado, 2020. Plínio também tem no seu currículo a produção e co-direção do longa documental Saberes Quilombolas, que é desse ano, além da produção e direção da websérie Papo de Arte Negra, com Márcia Short, que também é uma produção de 2021. Bom, novamente eu reitero aqui, deixa eu ajeitar aqui a câmera, o meu agradecimento por vocês estarem presentes para esse debate. A gente tem uma estrutura de perguntas aqui, porém, como eu disse antes da gente começar a gravar, nada muito formal. Eu vou começar com uma pergunta direcionada para a Letícia, em seguida para Plínio e para Victor. Letícia, é o seu segundo longa-metragem. Não, perdão, você já tinha série anteriormente, porém, desse ano é o segundo longa-metragem seu que eu assisto. Eu tinha assistido o Casa durante a Mostra de Cinema do Nordeste, que foi agora no primeiro semestre, e volto à tua filmografia agora com nós, e é perceptível, mesmo que o caso seja autobiográfico e seja mais centrado em algo pessoal seu, é perceptível que o nosso também traz algo muito pessoal seu, assim, que é a questão do não pertencimento. Essa ideia que é muito importante para muitas pessoas de se encontrar no mundo e perceber um norte nessa trajetória de vida. Eu não sei se o termo correto é exorcizar esses fantasmas, é algo que se aplica nesse sentido, porém eu quero te perguntar se você, após ter filmado a tua vida pessoal, a relação com a sua mãe, no caso, e agora você traz a sua visão e a visão de outras pessoas que também têm um sentimento relacionado a esse não pertencimento, você sente como, digamos, um alívio nesse sentido de poder abordar algo que te incomoda nesse sentido? Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui, compartilharmos, assim, mesmo que virtualmente, essa mesa de conversa, assim. Pois é, o Nós
é o meu 5º longa-metragem e eu dirigi 3 primeiros longas que se debruçavam sobre outras pessoas, né? Particularmente sobre 3 personagens ditos marginais da história da literatura brasileira, assim. Uma escritora dos anos 70, foi Ana Cristina César, um poeta diagnosticado por esquizofrenia, que foi Rodrigo de Souza Leão, e um escritor nortista marajoara, caboclo, que sempre foi Dulce de Jurandir, que sempre esteve à margem de qualquer, enfim, categorização mais clássica, mais, digamos assim, no altar da literatura brasileira. E depois eu me voltei, de uma certa forma, para olhar para onde eu venho, né? Mas eu costumo não separar muito a trilogia de filmes sobre literatura brasileira dessa nova fase, digamos assim, que inclui o Caso e que inclui o Nós, porque de uma certa forma eu sempre busquei, eu sempre busco, eu gostaria de me entender buscando um pouco, pensar um pouco o que é que... Qual é a matéria essa que nos faz partes desse país tão abrupto e tão violento, de diversos pontos de vista, assim. Então, não à toa, nos meus 3 primeiros filmes, eu escolhi olhar como 3 escritores que foram e seguem sendo marginalizados e que se propuseram, né, a pensar um pouco sobre o que é o Brasil, o que é o país. Assim, Dalcide Jurandir tem uma obra muito extensa, de 10 livros, pensando o que é a Amazônia, o que é o norte do país, quais são as relações de poder que trafegam por esse lugar. Se a gente vai para Ana Cristina César, nos anos 70, sobre a posição da mulher, a posição de gênero. E aí, quando eu vou para esse mergulho mais autobiográfico, mais visceral, né, em intimidade, eu também tive uma preocupação muito grande de pensar o que significa ser mulher, ter nascido mulher em Salvador, né, em épocas tão diferentes. Tem minha avó, minha mãe e eu. E aí, quando eu vou para o Nós, na verdade, é um rompimento, talvez, que é olhar para de onde a gente vem, que é olhar para outras violências, inclusive, não só pertencentes ao Brasil, ainda que existam 3 personagens brasileiros, eu estou no filme como uma personagem, e o que nos faz, talvez, seguir criando. Porque o Nós é um filme feito de artistas, né? Feito por pessoas que criam em diferentes matérias, digamos. Tem o Karim, que é cineasta, tem a Pedra, que é performer, enfim, tem uma musicista, que é a Eva. Enfim, as várias categorias de criação, e todos esses personagens, eles partem de um lugar de vivência, inclusive de expulsão do lugar onde eles nasceram, por motivos bastante graves, né? Por motivos bastante pesados, eu diria, assim. Seja uma homofobia, seja uma transfobia, seja uma violência sexual, como no caso da Nitseva, um estupro, enfim. Seja uma questão política explícita, no caso do Enver, que foi filho de guerrilheiros políticos da luta armada do Chile. E acho que talvez a pergunta que me moveu ali, lá, também é importante dizer que o Nós é um filme muito curioso, porque ele foi filmado em 2014, ele foi filmado antes do Chalé, ele foi filmado antes do Casa, mas ele só foi montado durante a pandemia. Então é um filme que ele existe e se reinventa no tempo também. Assim, eu era outra pessoa quando fiz o filme, aquelas pessoas são outras pessoas, o mundo era outro, mas nem tanto. Assim, eu estava revendo o filme ontem para o debate de hoje, em um momento uma das personagens aponta, né, e fala muito sobre uma questão do avanço do totalitarismo, e era 2014 aquilo, e o quão ainda ressoa e o quão ainda ressoará a fala dela. Então, eu acho que talvez essa palavra exorcismo ela seja interessante, mas para pensar num todo, assim, sabe? Como qual a posição de nós cineastas, de nós performers, de nós criadores de algo, comunicadores de algo no momento, assim. E qual a posição que a gente toma, o que é que a gente consegue criar em momentos tão áridos, em momentos tão secos, assim. Então, o nós, o que eu quero dizer talvez somente é que eu acho que o nós não encerra
essa categoria de exorcismo. Talvez eu passe a vida exorcizando algumas coisas que acho que não me perseguem somente, acho que perseguem todos nós, assim. Acho que talvez seja um pouco por aí. Sim, sim. Só uma correção, durante a apresentação eu acho que eu troquei a ordem do lançamento dos filmes. O filme mais recente da Letícia é o Nós, não o Caso. Eu vou passar a bola, uma pergunta agora para o Victor, depois eu fico muito feliz quando eu vejo 3 filmes serem casados, serem colocados numa sessão que dialogam tão bem entre si. Acho que mais da curadoria vai também nesse sentido, de além de você selecionar, assistir a grande leva de filmes que são selecionados, que são inscritos, é conseguir, após chegar a uma seleção, conseguir juntá-los em sessões que dialoguem e consiga criar justamente esse equilíbrio na conversa. O filme de Victor, o de Plínio e o de Letícia é um exemplo muito pontual de como a gente consegue isso. Me deixa feliz perceber isso quando eu vejo os 3, como eu fiz ontem, para pensar no debate. Victor, eu quero te perguntar sobre a estrutura do seu filme. Os filmes que utilizam o Google Maps já tem um tempo que eles estão circulando em festivais, filmes que têm essa estrutura, porém o seu ele vai um pouco mais além, que me surpreendeu e fiquei bem feliz em perceber isso. O que me vem sempre à mente, claro, é o Nunca Noite no Mapa, é um filme de 2016, se não me engano, e o seu filme ele tem um momento em que as imagens do Google Maps se tornam imagens suas, reais, da sua família, imagens de fotografias daqueles locais em que você teve a busca na ferramenta moderna de agora. É interessante ver como o teor moderno da vida atual mescla-se um pouco com o teor nostálgico, o teor afetivo da sua vida e da vida de todo mundo, porque eu posso também fazer isso, eu posso buscar imagens dos locais que eu vivi e fazer junções com fotografias desbotadas que eu tenha aqui ainda. As minhas memórias não são feitas de fotos digitais, e sim de fotos amareladas. Acho que já estou numa faixa etária mais velha que eu tenho ainda aquelas fotos Kodak que tem a datinha no canto direito em cima, sabe? Então, assim, é legal você observar aquele tom sépia da imagem e perceber isso. Então, assim, as minhas memórias, elas têm aquela, se você for dizer a cor da minha memória, é aquela ali. E o seu filme, ele junta essas duas coisas. Ele pega a imagem digital, a imagem limpa, aquela imagem, assim, cristalina da internet e junta com a imagem afetiva das suas fotos. Aí eu quero te perguntar isso, eu fiz esse preâmbulo para te perguntar a junção da estrutura do seu roteiro, a junção do que você pensou, passou por essa comparação também do que é o campo atual de memória dentro da internet, da fugacidade das fotos tiradas a esmo, com aquele momento em que a gente registrou aquelas fotos de forma muito mais simbólica da sua infância, da sua adolescência. Como foi esse processo de escolha nesse sentido? Bom dia, gente. Bom dia, Plínio, Letícia, João. Queria começar dizendo que é muito massa, assim, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre filmes e falando um pouco sobre nossas produções. É o meu primeiro filme no Panorama, assim, então para mim tem um gostinho especial também, assim, depois de acompanhar tantas edições. É muito massa, assim, também poder fazer parte, também trocando, né, conversando. E a primeira vez que eu vi um filme utilizando o recurso do Google Maps foi no Panorama, inclusive. Foi um filme chamado de Estacionamento. E é um filme que comparava os locais, né, através do Google Maps, que viraram estacionamento com fotografias antigas, assim. Então foi a primeira vez que eu lembro, assim, de ter contato com esse recurso. E para mim ali mudou uma chave, assim, bem interessante de recurso mesmo, né, de como poder contar histórias utilizando o que a gente tem, né, em mãos, assim. E Pele Manchada foi meio isso, assim, foi um filme que surgiu ano passado, no auge, assim, da pandemia, a gente estava todo mundo bem cumprindo isolamento, né, assim, dentro de casa, e com esse sentimento, assim, imbuído desse sentimento, eu fui até a casa da minha avó, no interior, através do Google Maps, né, e chegando na rua da casa da minha avó, eu vi o meu tio sentado, assim, né?
A câmera do Google capturou ele sentado assim na frente de casa. E aí, quando eu vi ele, eu tive esse clique, assim, falei, nossa, é uma história que eu posso contar aí, né? Acho que a história da minha família também, ela pode emergir disso, assim. E foi isso, assim, é um filme que surgiu em um dia, foi um supetão, assim, que veio, e me deu vontade também de falar um pouco sobre essa plataforma, depois de ler os comentários, assim, né? Porque o Google é um mapa que ele tem essa ferramenta de ser pesquisável, né? De ser comentado, diferente dos outros mapas analógicos, né? Esse mapa digital você pode interferir com comentários, com fotos suas, com marcações locais. E dentro dessa visita virtual que eu fiz à casa da minha avó, eu percebi também assim o quanto os comentários sobre aquele território, enfim, são legítimos, mas eram comentários muito falando sobre questões de transporte, questões da cidade em si, né? E aí eu fiquei pensando assim como esse lugar também é um lugar de produção de memórias, né? Assim, atualmente, assim, dentro do nosso contexto, né? E aí o filme surgiu desse lugar, assim. E com certeza eu tive esse desejo, assim, de confrontar essas imagens, né? O Google Maps é uma plataforma feita de fotografias, né? São fotografias montadas para criar aquele ambiente 360 graus. E aí, pensando na fotografia, eu cheguei na pergunta assim, o que é que o Google Maps não mapeia? O que é que ele não dá conta de mapear, né? E aí foi quando eu entrei na casa da minha avó, né? E mostrei um pouco assim dessa intimidade assim um pouco nossa através dessas fotografias analógicas. E era um contraponto sim, assim, pensar nessas fotografias digitais manipuladas, né, para formar esse ambiente, e nessas fotografias analógicas que demarcam muito um tempo, né? Uma época assim. Aí eu acho que é meio isso, assim, que o filme também quer falar um pouco, né? Eu sou uma pessoa bem nostálgica, assim, tenho esse sentimento e acho que mais do que nostalgia, eu tenho essa vontade de contar as memórias, de contar histórias, de olhar para a galera do interior, para a galera da periferia, sabe? É um desejo bem grande, assim. Acho que são histórias que precisam e merecem ser contadas, sabe? Aí eu acho que é isso, assim. Não, claro, a nostalgia ela tem essa possibilidade de junções realmente para além do íntimo seu, traz para um outro universo, um outro ambiente. Plínio, eu comecei a pergunta para Victor falando um pouco dos tons sépias das minhas imagens de lembrança de fotografias. Eu acho que o seu filme traz um pouco disso também, as fotos, a tua fala, a voice-over trazendo as questões familiares e, para além disso, as questões ancestrais, as questões de pertencimento, as questões de religiosidade sua, o que eu acho que torna o filme ainda mais especial nesse sentido, por poder nos fazer refletir acerca desse pertencimento, acerca da criação, acerca de como você passou a sua infância na sua cidade de origem e como você se tornou. Até a fala que abre o filme, né, traz essa ideia do garoto que se tornou um homem e a surpresa de perceber isso. Revisitar esses momentos durante a produção do filme, durante a execução do filme, foi doloroso de alguma forma? Você fala um pouco das questões traumáticas relacionadas ao período ditatorial na cidade, você não sabia o que era um militar, as pessoas na cidade deveriam saber. Eu queria que você falasse um pouco nesse sentido de como foi revisitar essas memórias e se isso gerou em você algum impacto emocional que pode ter desestabilizado ou se isso serviu como uma força motriz para continuar a fazer o filme. Bom, primeiramente, muito obrigado ao Panorama, ao 17º Panorama, por estar aqui, né? O filme está completando um ano, e nesse lugar, né, exatamente 30 de novembro, no meio do Panorama, assim, a gente está
comemorando um ano do filme, e estar aqui com o Vitor e com a Letícia, e contigo, João, para falar sobre o filme, né, e sobre cinema e as nossas produções, nesse momento país é ímpar, né? Eu acho que é mais do que necessário a gente estar esgarçando, né, essas questões. Bom, antes de falar um tanto da tua pergunta, eu preciso localizar a produção do filme. Esse filme ele surge de duas questões. Uma, eu tinha na verdade, três questões. Eu tinha uma grande vontade de buscar essa questão da ancestralidade espiritual, que sou feito, né? Sou filho de santo, enfim, sou feito no candomblé. E no dia após a minha saída, minha mãe de santo me chama e diz: meu filho, ó, Xangô, Yansan e Obaluaê estão aqui, agora que você se fortaleceu e querem assentamento. Eu disse: mãe, se eles querem, vamos dar, né? Tipo, não tem como dizer não para orixá. Esse foi o primeiro ponto. O segundo era a música Vale do Jucá, do Siba, que é uma música que eu ouvi primeiro na voz do Metá Metá, e eu dizia: eu vou fazer um filme para essa música, eu preciso fazer um filme para essa música. Tinha essas duas questões. Dentro disso, uma relação muito forte com Tijuaçu, que é um distrito da minha cidade, né, da cidade de Senhor do Bonfim, onde minha família materna, meu pai tem roça, mas é um lugar que é quilombola, que vem passando por esse processo de reconhecimento quilombola, e aí a gente entra numa outra vereda, que é a vereda da questão estrutural, não só do racismo, mas também do racismo social, né? De uma família que não se vê como pretos, né? Porque nesse país colorista a gente segrega de uma forma, colocando as pessoas em caixinhas e não unificando em determinado ponto, né? Não unificar no sentido de homogeneizar, mas assim de fortalecer o grito, de fortalecer a força, né? Propriamente para ser redundante. Então eu comecei a entrar em vários aspectos quando eu criei esse projeto para o Itaú Cultural, que foi para o curso EAD Projeções sobre o, cinema, o panorama do cinema contemporâneo brasileiro. E aí eu entrei com esse projeto lá, e a gente tinha que produzir um filme na pandemia, onde a gente não poderia filmar. A gente teria que trabalhar com imagens de arquivo, ou se filmar em casa, ou por dispositivos virtuais, né, de reuniões virtuais. E aí eu comecei a pesquisar, e a entrar em contato pelo WhatsApp com as pessoas e pedindo fotos. Minha irmã, né, que mora no interior, digitaliza as fotos, manda para mim, e ela digitalizando mesmo para o celular. E, enfim, eu tive que começar a produção desse filme. E aí, à medida que eu fui pesquisando, não sei se está incomodando o barulho dos carros, à medida que eu fui pesquisando e encontrando coisas, eu me deparei com a minha babá, né, que é essa voz, que é a Nilma, que faz esses áudios para mim. Ela me mandou uma vastidão de áudios, e aí foi pancada, né? Esse momento, sim, eu comecei a sentir o soco no estômago, né, como a música do Siba diz, o tapa, o tiro, né, porque você percebe que muitas vezes você passou por muita coisa, mas não prestou atenção nessas coisas, e o cinema traz essa possibilidade da gente se atentar para detalhes que às vezes te incomodou, mas que você deixou passar, né? E na vida adulta, né, eu com 38 anos, 37, 38 anos, quando eu começo a produzir o filme, eu me deparo com esse lugar, né? Exemplo, não entrou no filme, mas eu pergunto para minha avó, que faleceu há pouquíssimos dias, se vó, meu bisavô João era mais escuro que meu avô João, Genário, perdão, meu bisavô Genário era mais escuro que meu avô João? Ela fez, ele é bem mais escuro. Eu dizia, então, meu avô João era preto, né? Tipo assim, se o pai era mais escuro, e eu já via meu avô como negro, eu disse, então o vovô João era negro. Ela fez, não, ele é moreno, ele era moreno. Então, assim, esse lugar de pertencimento me colocou para questionar aí diversas questões, e inclusive meter o dedo numa questão da minha própria família, né? Na década de 70, década de 80, 90, era comum trazer crianças para trabalhar em casa, como babá, como doméstica, né? E aí a Nilma justamente está nesse lugar. Ela foi babá de minha irmã, foi babá de minha irmã mais do meio, e foi minha babá. E foi babá de meus primos, já adulta, enfim. Então, como não sentir um baque? Como não doer dentro de mim
esse revisitar um lugar em busca de uma coisa e você acabar encontrando uma quantidade de outras coisas, uma quantidade de outras perguntas e não respostas necessariamente daquilo que você buscava. E eu acho que essa é a magia do cinema, né? A Letícia, na fala inicial, ela fala bem assim, eu até anotei aqui, eu acho que talvez em termos de, não seria para mim muito uma questão de exorcismo, mas de ressignificação, porque a gente não vai deixar de viver com essas coisas, a gente vai aprender a conviver com determinadas coisas que a gente já passou. Mas, tipo, a psicanálise vai falar um tanto disso, né, de conviver bem com as sombras, né? Saber que a nossa sombra vai estar ali, a depender de como a luz se intensifica sobre nós, a sombra vai mudar de lugar. Então, Meia Lata d'Água está nesse lugar para mim. E não é um produto final, né? A ideia era um longa-metragem, não consegui fazer o longa, mas já estou estruturando para que ele aconteça através de uma outra perspectiva e tirando mais a minha voz e trazendo a voz mais das pessoas da comunidade para, enfim, buscar outras coisas que estão ali camufladas ainda nesse lagarto. Entendi. Então, realmente, o que a Letícia trouxe faz todo sentido imaginar isso como uma ressignificação. Eu quero voltar, então, a Letícia para falar, pegando essa ponte, não para aprofundar no sentido de ressignificação, porém é interessante saber que o filme foi filmado há 8 anos, em 2014, há quase 8 anos, e foi montado depois. E o áudio, Letícia, a voice-over foi gravado também na época ou é mais recente a que você apresenta? É recente, faz parte da montagem atual. Isso. Aí porque eu quero te perguntar sobre isso. João Paulo travou para mim, para vocês também. Ai, que Está gravando ainda, isso aconteceu em outros debates de que a internet fica meio instável, mas continua gravando. Só a imagem aqui some. O filme prioritariamente fala da ideia de pertencimento, você se sentir feliz em um lugar, ou não, ou se sentir querendo ser nômade mesmo. Eu tenho diversos amigos que têm isso. Eu tenho 40 anos, aos 20 e poucos, da minha adolescência, eu tinha um espírito um pouco de cair no mundo, assim, que eu não diria que foi por conta da idade chegando, ou se foi pela ideia de você se acostumar a uma rotina, mas a minha relação com Salvador mudou muito no decorrer dos anos. Eu não gostava muito daqui, e hoje eu amo esse lugar e não me vejo em outro lugar, e me sinto feliz nesse sentido. Eu quero te perguntar sobre isso. É o segundo filme que eu vejo no qual você aborda Salvador, de não gostar daqui, de achar, e há uma pessoa no filme que te falou sobre isso. Talvez você goste de Recife, ou Fortaleza, não lembro agora, Fortaleza, se não me engano, mas você não gosta de Salvador. E aí, assim, eu olho para o João Paulo jovem e percebo, caramba, como é que você perdeu esse tempo não gostando desse lugar? Sabe? Porque talvez pelo fato de há 10 anos eu trabalhar com o Panorama e andar tanto naquela região do centro, eu me apaixonei por aquele lugar e eu trabalhei ali no meu primeiro emprego lá em 99, 2000, e eu tinha meio agorafobia daquele lugar, sabe? E hoje eu adoro caminhar pelas ruas do centro, e já morei em outros lugares do mundo, e nunca me senti feliz como eu me sinto aqui agora, nessa fase assim, de perceber como Salvador é nesse sentido. De novo, um preâmbulo para uma pergunta. Você pretende abordar isso cinematograficamente em algum momento, trazer essa ideia? Claro que é uma pergunta que não é sobre o nós, especificamente, porém é interessante perguntar a você sobre isso. A ideia de pertencer a algum lugar, geograficamente, não interessa se você nasceu aqui, você pode se sentir pertencendo a outro lugar, isso não importa, mas eu queria te perguntar, eu pensei ontem se eu deveria perguntar, porque é algo muito íntimo seu, mas se você puder falar um pouco acerca disso, de poder trazer essa ideia de observar Salvador cinematograficamente, justificar um pouco e tentar entender a razão de você não se identificar tanto com esse lugar. Claro que isso passa por trechos da sua vida que é muito pessoal, porque pode envolver questões familiares, enfim. Algo, mas eu queria te perguntar sobre isso cinematograficamente ou até mesmo academicamente. É interessante perceber, se aprofundar nesse sentido de pertencimento em relação ao lugar que você nasceu. É muito boa a sua pergunta, JP. Eu lembro que quando eu apresentei o Casa,
presencial, né, no Panorama, uma das perguntas da plateia foi essa: mas como assim você não gosta de Salvador? E A pessoa assim, meio que impõe, né? Aquela que impõe não é o caso aqui, não. É só uma curiosidade. eu acho que assim, a relação de pertencimento, bem, eu vivo afirmando publicamente, através dos filmes, ou talvez a minha personagem nos filmes afirma publicamente que eu não gosto de Salvador, mas há 2 filmes que eu abordo Salvador, então assim, tem alguma coisa aí. E o Casa é um filme muito soteropolitano, assim. O pertencer é uma incógnita, né? Assim, eu falo, uma incógnita para as pessoas que não se sentem pertencentes, ou até, acho que o Plínio trouxe a dimensão da psicanálise, né, na questão da ressignificação, na questão do jogo de luz e sombra na nossa trajetória. E eu acho que talvez as coisas que me incomodem em ser soteropolitana, em ter nascido e convivido em Salvador, sejam, na verdade, as questões que me movem politicamente, artisticamente, e que são muito gritantes na história de Salvador. Assim, a minha mãe, eu cresci no Candeal, assim, a minha mãe até hoje mora no Candeal, então, dentro do bairro de Brotas, que é um dos maiores bairros de Salvador, onde você vê toda a questão da herança colonial, onde você vê toda a questão do racismo, onde você vê toda a questão da desigualdade em lugares muito gritantes. Acho que Salvador carrega a marca da história e suas pegadas, da história do Brasil, especificamente falando, de forma muito visível e aberta. As suas feridas são muito abrangentes e aparentes. Então, acho que sim, acho que na minha trajetória de cinema, tem sido lidar com a minha imagem de Salvador, tem sido lidar, na verdade, com as questões que são muito anteriores ao fato de ter nascido soteropolitana e por acaso não ir com a cidade. Por exemplo, eu sempre me incomodei com a alegria excessiva de Salvador no carnaval. Eu ficava, mas essa cidade vive de turismo, que saco! E na verdade existe algo que é muito mais profundo e uma política que é uma história política acerca do carnaval, o que é a representação do carnaval, que carnaval é esse que a gente está falando, assim, carnaval é esse que foi sufocado, carnaval é esse que resiste. Eu obviamente estou falando de alguém que foi criado no Candeal nos anos 90, no ápice do axé, então eu me incomodava com um certo tipo de carnaval, com um certo tipo de apresentação, que hoje em dia, que aí ao longo da minha vida, ao longo da minha pesquisa, eu fui entendendo, e até por isso, assim, que tipo de memória é essa que é sufocada na história da Bahia, na história de Salvador? Então acho que a minha relação com Salvador está atravessada por essas questões que são escondidas e que eu fui descobrindo, e que estou ainda descobrindo, e cada vez mais estou descobrindo através dos olhos de outras pessoas, e que eu acho isso maravilhoso. Assim. E falo de cineastas, de artistas, de dançarinos e dançarinas e tudo mais. E certamente, assim, acho que sigo o meu próximo filme, de novo, se debruça sobre Salvador, do ponto de vista dos homens da minha família, em diferentes décadas, assim. Então, aquelas fotografias do Casa, né, enfim, os 3 filmes que estão aqui hoje falam sobre imagem, tem essa questão da imagem muito forte. O filme do Vitor tem a questão da fotografia muito forte, então, mas as fotografias que aparecem no Casa e os próprios slides que aparecem no Nós, mas as fotografias que aparecem no Casa, elas foram tiradas por alguém, né, que é até uma pergunta que quase nunca aparece. E elas foram tiradas pelo meu padrinho, que era o Sebastião, que é um homem negro, gay, que se matou. E por que ele se mata, então? Então é o foco de investigação do meu próximo filme. E isso tem a ver com a história de Salvador, isso tem a ver com a história dos homens negros, isso tem a ver com a história dos homens negros gays, na década de 70, né, especificamente. Então, claro que eu acho que o meu processo de ressignificação, o meu processo de luz e sombra tem a ver com Salvador, assim, tem a ver com a minha identidade. Eu não posso fugir dela, ainda que eu passe a vida tentando dar voltas nela. Tem um poeta português, meu Deus, agora esqueci o nome dele, mas que, eu vou levar, mas que ele fala que não é, enfim, que
a gente tem uma ou duas verdades na vida e passa a vida, na verdade, correndo atrás do próprio rabo dessas verdades. Manuel Antônio Pina. E, de certa forma, é um pouco isso, assim, é como Salvador é muito complexa, é muito fragmentada e é muito transmutada, assim. Ela atravessou e foi atravessada por muitas histórias minúsculas e maiúsculas. Então, dar conhecimento dessas histórias é muito importante, tem sido muito importante, e acho que vai atravessar toda a minha vida. Aí, do ponto de vista íntimo, como é lidar com isso, como o Plínio estava falando, né? Aí a gente descobre coisas que não exatamente a gente gosta, que não exatamente, inclusive, condizem com o nosso discurso que a gente construiu na vida adulta, assim, ou tenta construir. E lidar com isso, particularmente, eu acho muito desafiador, mas também muito difícil. O Plínio trouxe a própria história do bisavô dele, a minha família é a mesma coisa, assim, essa questão do colorismo, da tonalidade que significa uma disparidade social aviltante, é a marca, para mim, de muitas famílias baianas, muito mais do que eu vejo em outras sociedades cariocas, mineiras, etc. Não estou dizendo que não exista, mas na Bahia eu me reconheço e reconheço nos meus amigos muito mais essa marca, talvez por eu não ter nascido na Bahia. E isso é muito incômodo, você se vê dentro de uma estrutura a qual você não concorda intelectualmente, racionalmente, mas que deixa marcas. E aí eu acho que o meu processo é lidar com essas marcas, que é o que eu posso fazer, ou tento fazer. Tem duas canções que sempre me vem à cabeça, que é Reconvexo, do Caetano e Bethânia, e Avenida 7, do Maglore. Sempre me fazem pensar um pouco sobre Salvador, assim, quando eu estou longe, eu quero se lembrar da minha cidade, eu ouço essas duas músicas e me fico um pouco melhor. Victor, quando eu vi seu filme, eu lembrei de uma foto que o querido Luiz Joaquim, um crítico de cinema de Pernambuco, postou ano passado, abraçando a mãe dele com um plástico entre os dois. Você enfia os braços no plástico e pode abraçar pessoas idosas por conta do risco da pandemia. Naquela ocasião ainda não tinha pessoas ainda vacinadas, enfim. E quando eu vi o seu filme, eu lembrei dessa foto do Luiz Joaquim com a mãe dele até faleceu esse ano, eu conversei com ele há alguns meses, ele falou sobre isso. E quando você traz a ideia, quando a voz fala sobre você ir visitar as cidades, você visitar a sua mãe, que ela as pessoas precisam de afeto, de carinho. Eu lembrei um pouco da minha mãe, eu não moro com ela, mas eu saí de casa um ano antes da pandemia, assim, eu finalmente consegui me equilibrar financeiramente para poder alugar um apartamento, enfim. E aí eu voltei a visitá-la algumas vezes e a pandemia nos afastou, assim, e eu me vi na necessidade de ir vê-la com mais frequência por conta de tudo que estava acontecendo. Quando você fez o curta-metragem, houve algum estalo nesse sentido, assim, do que poderia vir a acontecer? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação familiar sua e como isso reverberou para o curta-metragem. Ao final, aquele dizer mãe no verso da fotografia, que eu creio que é algo que para sempre vai te fazer pensar em algum momento afetivo entre você e sua mãe, e corta para uma performance sua durante o final do filme, que eu enxerguei na minha óptica pessoal, assim como justamente uma ideia de expressar aquele carinho, de trazer um pouco dessa forma de exasperação desse sentimento. A pergunta, eu tenho esse hábito de fazer preâmbulo, vocês já perceberam como jornalista, mas eu gosto de trazer isso para poder fundamentar um pouco isso. A pergunta vai nesse sentido. Criar um curta-metragem no qual há uma relação muito íntima sua com a sua mãe, essa necessidade de você precisar ter que vê-la como algo afetivo também, adentrou como nessa criação? De novo, eu lembrei daquela foto do meu amigo Luiz com a própria mãe. Havia uma barreira por conta do vírus, que
a pessoas mais idosas eram mais frágeis. Naquele momento, a gente tinha essa impressão também. E aí eu quero te perguntar como foi trabalhar esse sentido. Deixa eu mandar aqui uma mensagem. Você está me ouvindo, João? A sensação que eu tenho é que o João travou de vez. Também. Acho que a última coisa que ele conseguiu dizer é que eu vou escrever a mensagem, a pergunta. Eu vou aproveitar para pegar meu carregador, que está daqui do lado. Porque eu estou vendo que minha bateria está fazendo... Sim. Tá certo. Caiu mesmo, né? Acho que caiu mesmo agora. Uhum. Tá muito instável. Aí com esse tempo meio estranho aqui em Salvador. Enquanto ele não entra, mas está gravando, eu queria fazer Letícia, enquanto caiu mesmo, enquanto ele não entra, eu quero fazer até uma provocação, aproveitar que está gravando. Eu fui muito tocado por ambos os filmes, mas o de Letícia tem uns gatilhos, como é uma palavra muito comum a gente ouvir hoje em dia, né? Que a Nietzscheva, meu Deus, aquilo ali, o filme todo traz uma quantidade de carga, né, emocional. E aí, até voltando para uma pergunta que o João fez para você logo no início, sobre a questão de falar de si, né? Quando a gente está falando do outro, a gente também está falando da gente. Inevitavelmente, o olhar, acho que para nós cineastas tem muito disso, para os cineastas como um todo, que a gente, quando se propõe a fazer um filme sobre algo ou alguém, a gente está falando muito mais sobre nós. E você, inclusive, Letícia, fala sobre isso quando diz assim, você tem algo que eu falo sobre Salvador, mas meus 2 últimos filmes tangenciam Salvador, o que eu estou fazendo agora tangencia Salvador. Então, e aí tem duas frases. A primeira eu não lembro de quem foi que falou no filme, mas alguém falou salto no vazio. Isso me provocou. E eu sou desse tipo assim, quando alguma coisa me provoca, eu anoto, né, para não perder. E a outra é a Nietzscheva, que ela fala: o desejo é muito forte. Ele vai cobrar, tipo, mas seria uma leitura minha aqui. O desejo é tão forte que em algum momento ele vai cobrar de alguma forma. Acho que até quando ela está falando do totalitarismo, enfim. E eu fiquei muito tocado com isso, porque eu, sendo de Senhor do Bonfim, saí de lá aos 17 anos, eu tenho mais tempo fora da minha cidade do que dentro dela, né? Tenho 38 anos hoje. E eu sempre tive um distanciamento por diversas questões pessoais, inclusive algumas que aparecem no seu filme. Então, por isso que eu digo que foi muito gatilho assistir aquilo ali, me provocou muito ontem. E aí, lembrei de uma frase que talvez não ajude, né? Ajudar é uma coisa muito
complicada, mas assim, um artista virou para mim por conta desse meu distanciamento com a minha cidade, há uns 2, 3 anos atrás, foi Roberto Mendes, né, que é de Santo Amaro, cantor, compositor. E aí eu falando com ele para pegar uma autorização de uma música para fazer um outro filme, e ele disse... ele falou alguma coisa que eu disse assim, eu nunca lancei meus livros na minha cidade. Ele fez, como assim? Você é de Senhor do Bonfim, você nunca foi lançar seus livros na sua cidade? Se ninguém nunca me chamou para lançar. E aí ele soltou a pedrada, né? Ele fez assim, alguém precisa que lhe chame para você ir para a sua cidade lançar seu livro? E aí ele dispara, ele fez assim, o seu livro é a sua cidade. Por mais que você negue, você vai encontrar alguma coisa que está ali que tem ligação. A cidade lhe fez. Por mais que você não goste. Então, providencie lançar seus livros na sua cidade. E aí eu fui lançar esses livros em 2019, que foi, inclusive, a última vez que eu tinha ido a Bonfim, antes de ir agora para o velório de minha avó. E eu fui lançar esse livro e foi, assim, maravilhoso lançar os livros na minha cidade. Tipo assim, as pessoas passaram a me conhecer um outro Plínio, que não é mais aquele menino de 17, 16 anos que, enfim, sofreu as coisas que sofreu na cidade, enfim. Então, é muito desse lugar. Às vezes a gente fica muito nessa tentativa de manter um discurso que a gente criou, né? Não estou dizendo que é o seu caso, necessariamente, mas eu me vi dentro do filme pensando nessas questões, né? De assim, Salvador, sempre quis vir morar em Salvador demais. Não me vejo morando em outra cidade, mas quero morar em outras cidades. Mas quero sempre voltar para cá, porque eu realmente tenho um amor, um querer por Salvador desde muito pequeno, quando minha mãe me trazia, e etc. E tal. E eu queria trazer essas duas frases, né? Que é o salto no vazio toda vez que se muda, e aí eu faço uma correlação com o próprio cinema, que é o salto no vazio de cada vez que a gente se propõe fazer um filme, né? E a questão do desejo, que é muito forte. A gente tem um desejo por uma coisa, se a gente não vai, uma hora esse desejo vai cobrar de uma outra forma. Enfim, provocar enquanto o João não volta. Nossa, que boas e complexas provocações. Não, eu acho que salto no vazio é total. Acho que o Vitor, inclusive, falou muito isso, né? Do como uma situação e aí, de repente, ver o tio e aí ativa a propriedade criadora que vai se transformar em uma outra coisa. E acho que todo filme é um salto no vazio. Acho que, enfim, tem uma coisa que o Karim fala que eu gosto muito, que é o colocar-se em risco, né? Que ele fala que ele leva a vida, que, enfim, você pode levar, enfim, uma atividade artística dessa forma, mas que ele tenta levar a própria vida sempre se colocando nessa situação de risco, e que ele acha que seria por isso que ele se muda tanto, e quando ele começa a ficar muito confortável, ele, mais uma vez, se coloca em risco e faz esse salto no vazio. E acho que talvez tenha um pouco dessa busca incessante por esse desejo de criação, por esse desejo do risco, e que é um desejo muito bonito até, e obviamente também arriscado. E os tempos que a gente está vivendo, né, Plínio, você começou falando isso, assim, o quanto que é importante celebrar o encontro de 3 pessoas que nesse momento na Bahia estão fazendo cinema, sabe? E um certo tipo de cinema, né? E está sendo exibido e vai ser, enfim, projetado para outras pessoas. E isso é colocar-se em risco, assim. E o quanto que, talvez, de certa forma, esses sentimentos que a gente tem de não pertencer, de ir frente a frente com uma determinada cidade, uma determinada história, que no fim, a verdade nos forma, nos sirva para impulsionar de alguma certa forma aí de encontro a esse desejo, mas o desejo sempre vai cobrar uma conta no final, sempre vai nos fazer perguntar, nos fazer dar voltas, assim, e que eu acho que também tem a ver com o tempo. No fim das contas foi
foi bom ter filmado esse filme em 2014 e ter montado em 2020, porque eu acho que deu para essa matéria do tempo ficou muito perceptível, assim, na reflexão sobre essas pessoas, na reflexão sobre os movimentos que a gente faz na vida, assim. Então, e é isso, veio um cobrar contas, assim, que eu acho que fez bem ao filme. Não sei se respondi a tua pergunta, mas... Eu estava aqui ouvindo fora da sala, mas o debate está fantástico. eu não quis deixar a gente no vácuo. Não, exatamente. Por favor, eu agradeço muito. Respondeu sim, Letícia. Eu acho que é exatamente isso. O Vitor também vai para esse lugar de não poder, mas ainda assim achar uma forma de fazer, né? A pandemia nos colocou num lugar que você disse, bom, eu tenho um material aqui, vou montar. E que bom que você tinha esse material, porque era uma pergunta que eu ia fazer, mas no final foi até apresentada no filme, né? As imagens, quando as imagens foram feitas, né? Por uma jornada de vida sua, essas imagens foram feitas em diversos lugares. E aí disse, olha, que maravilha, por isso que a gente tem que estar com a câmera, nem que seja com a do celular, registrando coisas que o olhar da gente faça o clique, porque existem momentos que a gente vai dizer, poxa, o que é que eu vou fazer? Ou então você vai reassistir uma pasta e vai dizer, nossa, essa imagem aqui me dá gás, né? Dá para fazer um pirão, dá para fazer um caldo, enfim. Mas perfeito. Volto a bola aí para João. Obrigado, Plínio. Infelizmente, acontece esse tipo de falhas de internet, mas que bom que a gente pode contar com 3 pessoas que conseguem fluir bem e o debate vai seguindo. Eu acho que a minha conexão ela caiu no momento que eu perguntava a Victor sobre a relação com a própria mãe dele, sobre a criação do filme. Eu vou voltar a palavra para você, então, Victor. Fique à vontade. Massa. Muitas coisas que a gente está conversando aqui, acho que estão também no universo de criação de Pele Manchada, assim, essa sensação de pertencimento, né, e como isso de pertencimento e de não pertencimento também, né, porque o lugar do filme, a cidade do filme é a cidade da minha avó, Ipiaú, e eu não sou natural de lá, né, eu sou natural de Salvador. Mas eu tenho essa sensação de pertencimento com essa cidade, assim, através das histórias que as mulheres da minha família me contam, assim. Então, é uma sensação de... O meu corpo é esse lugar que traz essa cidade, que talvez quando eu chego lá, presencialmente, em Piauí, ela não apareça tanto, assim, né? Porque é uma relação que está aqui neste corpo, né? E da mesma forma, Salvador, assim, também. Eu sinto muito isso no corpo, assim, como eu sou estrangeiro, algumas vezes no bairro onde eu nasci, ou como eu me sinto pertencido também da mesma forma, assim. Então, eu tenho pensado muito no corpo, assim. E o filme, como eu estava dizendo antes, ele surgiu de um supetão, assim. Então, em um dia só, veio tudo, assim. Eu estava fazendo essa visita virtual a Ipiaú, casa da minha avó, e aí, no meio dessa visita, a minha tia mandou áudio dessa cidade, né? Foi um áudio enviado de Piauí para mim, assim, nesse momento de visita. E eu senti que o que eu podia fazer naquele momento da pandemia era dançar, sabe? E aí liguei a câmera e dancei, assim. Foi uma resposta mesmo desse corpo com sede de andar, assim, com sede de viajar, para essas mulheres, né? Uma forma de poder agradecer de alguma forma, assim, com este corpo que me pertence, assim, um pouco. E aí é isso, assim, o filme ele é um pouco de pedaços dessas mulheres, assim, é a casa da minha avó, é o áudio da minha tia, é a vontade de ver minha mãe, é tudo isso somado, assim, como essas histórias confluem e me formam, né? São histórias formativas, assim, dessa minha identidade. E com certeza, assim, depois que eu vi o áudio, que minha tia mandou o áudio, eu fui correndo na casa da minha mãe. Minha mãe mora aqui em Salvador,
em outro bairro. E foi... Não pude evitar, né? Não ir na casa da minha mãe, assim. Por mais que a gente estava na pandemia, assim, foi bem... Foi aquela vista de longe, mas foi muito importante, assim, poder visitar ela presencialmente, né? Aí foi isso, assim. Acabou se tornando novamente um ponto de catalisador, assim, né? Porque você, o impulso de visitá-la veio desse auge durante a visita virtual que você fazia já para pensar no filme. É curioso como o cinema acontece desse modo, né? Essas junções de momentos que podem gerar um produto que vai tocar outras pessoas, como foi o caso do Pele Manchada como filme depois. Plínio, eu durante a conversa, há alguns minutos, você falou um pouco da sua volta à cidade para o lançamento do seu livro e falou um pouco dessa coisa do pertencimento à cidade, do reconhecimento dentro da comunidade local da sua cidade. E aí, durante o filme, a gente observa um pouco do movimento contrário, né, de você crescer na cidade e se desligar e depois voltar a ela agora. A cidade, a gente acaba saindo um pouco, deixando para trás os lados, numa fase adulta, assim, essa sensação, esse momento de retorno, e como isso foi ressignificado através dele, nesse sentido, porque, assim, eu acho que a pergunta ficou meio confusa, mas quando eu vi o seu filme, eu percebi que pelas fotografias, por você, íntimo no caso, né? Não é algo que a cidade em si requeria de você, mas quando você falou agora com a Letícia sobre isso, sobre esse convite de você voltar para lá, deu esse estalo, assim, de como a revisita pelas fotografias e pelos áudios que você teve do seu passado, sobre o seu passado, causou isso. Aí eu queria te perguntar se você pode aprofundar um pouco nesse sentido, de como o filme funcionou nesse sentido, de trazer até você esses momentos. Perfeito, entendi sim, não é confusa a pergunta, mas ela tem um outro lugar, porque assim, o meu retorno para a contação da história desse filme, do Meia Lata d'Água, ele está num retorno, por quê? O gatilho do filme, né, vamos dizer assim, o pressuposto do filme é uma imagem que eu tenho na minha cabeça da festa, né, em 5 de agosto, que é a festa do Bom Jesus da Lapa, que acontecia todos os anos, numa comunidade, dentro da comunidade de Tijuaçu, né, que é o Quebra-Facão, que fica ali, faz parte de Tijuaçu. Tijuaçu fica a 20 quilômetros de Senhor do Bonfim, mas estava ali o tempo todo. Então eu ia com meu avô e minha avó para essa festa. Eu tinha 5, 6, 7 anos de idade e eu ia para essa festa todos os anos. Só que eu lembro de ir, eu lembro do carro estacionar. Meu avô tinha uma D20 azul. Eu lembro do carro estacionar na grande área, no terreiro ali, aquela grande área aberta em frente à casa, mas dali em diante eu não lembro de nada. Então, é como se eu não tivesse acesso a esse baú da memória. Então, inclusive, trabalhei isso no processo da psicanálise, né? Eu faço análise há muitos anos, mas eu não consigo acessar. E eu disse, eu vou fazer um filme, porque eu preciso buscar algo que está ali, que aí eu comecei a pensar, será que essa ancestralidade minha não está aí? Será que talvez quando eu chegava, será que não era o herê que me pegava e eu não conseguia mais ver nada? Não sei, eu comecei a me questionar diversas questões, né? Trazer diversos questionamentos. Então, assim, o retornar à cidade o adulto fazendo a criança voltar ao lugar e agora enxergar com os olhares de adulto, com o olhar de adulto, qual é a realidade que está camuflada, as coisas que estavam camufladas para além daquilo que eu não conseguia ver no sentido da festa, mas no sentido por que não me doía mais ter uma babá tão jovem? Sabe? Por que não me doía, ou talvez não me doesse porque eu não tinha uma capacidade, claro, com 5 anos, de entender as coisas dessa forma,
mas talvez a minha mente não veja muita coisa, né? Minha memória não me dê acesso a muitas coisas que estão aqui na minha cabeça, no meu corpo, no meu ser, porque assim, talvez de fato eu estou falando num contexto muito psicanalítico, né? Mas eu não consigo sair dele. Mas assim, talvez é porque eu ainda não tenha condições de lidar com determinadas coisas que eu vi na minha infância, ou talvez seja porque para eu não ver mesmo e manter a ingenuidade dessa criança lá, visitando e indo ver a festa e lembrar que a festa era muito boa, mas sem saber por que a festa era muito boa, né? Ou se eu dormia, ia para o carro, minha avó me botava no carro. Então tem muito desse lugar. O segundo ponto, dentro da sua mesma pergunta, é: eu nunca deixei de estar ligado à minha cidade, né? Meu pai mora lá, minha avó morava até pouco, meus tios, minha irmã mais velha, minhas sobrinhas. Então eu tenho uma relação muito bacana com a cidade, mas era uma relação que muito assim é íntimo isso, de um foro bem íntimo, mas assim de não pertencer. Letícia fala muito disso assim. Às vezes eu não me, por uma questão artística, eu sempre quis ser ator, queria fazer teatro, meus pais não deixaram, as pessoas, por uma questão de orientação sexual, sempre me zombaram, né? Não todo mundo, claro, mas eu tinha essa zombação na cidade, enfim, diversas outras questões outras que eu não prefiro trazer aqui, que me colocavam num lugar de dizer assim, eu gosto porque vou, recupero minhas energias ali estando com minha família, com os meus amigos, mas eu voltava para o meu Porto Seguro, Salvador, né? Ou para Juazeiro, eu morei em Juazeiro primeiro, Petrolina, depois eu vim para Salvador. Então, a ligação com a cidade, ela tinha um tempo. Para mim, uma das melhores personagens do filme da Letícia, a Nitscheva, ela vai falar assim, eu posso ir, mas eu não posso ficar, senão eu morro. Né? Essa era a minha sensação que eu tinha em Senhor do Bonfim, a princípio. Depois da fala, né, que eu comentei, dessa conversa com Roberto Mendes, inclusive depois vendo, eu fiz um filme recentemente agora, ele foi curador, que é o Saberes Quilombolas, e a ligação que ele tem com Santo Amaro, ele nunca saiu de Santo Amaro, ele vem, passa um tempo em Salvador, viaja e tal, mas ele volta para Santo Amaro, a casa dele, a moradia dele é Santo Amaro. Eu comecei a perceber que, tipo assim, poxa, tem um outro lugar aí de querer com essa cidade que eu posso estar transformando, e é isso que eu venho fazendo. Né? Fiz o filme, o Crônica de uma Guerra, sobre a Guerra de Espada de Senhor do Bonfim, em 2019, e da ação policial. Né? Eu até disponibilizei esse filme ontem no YouTube. Então, por quê? Porque assim, eu não consigo dizer que eu não sou de Senhor do Bonfim. Se eu for falar, eu sou baiano de Senhor do Bonfim. Moro em Salvador, mas sou de Senhor do Bonfim. Então, isso para mim é muito forte. Esse pertencimento hoje é maior, foi ressignificado. Né? Hoje eu escrevo projetos para a cidade. Então, eu quero fazer mais coisas dentro de Tijuaçu. Né? Bonfim hoje tem um curso de teatro na UNEB lá. Então, você diz, poxa, a cidade é outra. Eu quero transmitir possibilidades para as pessoas que moram lá que não tiveram as mesmas possibilidades que eu. E o cinema é uma possibilidade disso. Então, levar o cinema, fazer apresentações do meu cinema, lançar meus livros, propor uma peça de teatro, um texto meu, enfim, o que quer que seja, é uma possibilidade de permitir que outras pessoas, outros Plínios, na verdade lá todo mundo me conhece por neto, né, a maior parte das pessoas, que outros netos tenham as possibilidades que eu não tive até os meus 17 anos da arte, né, que as cidades do interior não têm cinema, não tem, né, uma política de teatro muito forte, uma política de cultura muito forte. E aí hoje eu estou ligado por esse viés de ser uma pessoa que vai estar futucando, né? Eu disponibilizei o filme ontem da guerra, por quê? Porque ontem teve uma discussão na Assembleia Legislativa falando sobre a proibição, a continuidade da proibição das guerras de espadas na Bahia. Mas é a cultura da minha cidade. Há quase 100 anos se solta espadas em Senhor do Bonfim. Eu cresci soltando espadas. Por que agora é proibido? Então, o papel do artista, seja ele em que área ele esteja, no cinema, no teatro, na literatura, na poesia, na música, é, de alguma forma, causar. Né? Eu acho que a gente vai causar, precisa causar, fazer nossa micropolítica através da nossa arte. Então, minha ligação com o Bonfim hoje é dessa forma. Moro em Salvador, mas eu sou do Senhor do Bonfim. Lembrou desse momento do filme de Letícia, quando a personagem fala sobre ficar, sobre
se ficar no lugar vai morrer, faz essa metáfora. Eu lembrei de uma frase, brinca, né, que tubarão não pode parar de nadar, senão ele acaba morrendo. Então o movimento tem que ser constante, assim, essa necessidade de sair e buscar novos horizontes. Sente-se feliz por um certo momento em um local, porém o comichão surge, e também o inverso é compreensível, natural. Você gosta de algum local e você acaba criando raízes. Letícia falou que filmou os depoimentos em 2014, e o Karim, ele cita o Praia do Futuro, que era o filme que na época ele tinha acabado de lançar. Ano passado eu entrevistei o Karim por conta do Aeroporto Internacional, que é o filme que ele lançou sobre um refugiado preso dentro do aeroporto de Berlim. Ele encontrou esse personagem e falou um pouco sobre... trouxe a vida desse personagem e falou um pouco da situação local lá de pessoas ali. Eu trouxe esse exemplo porque eu queria perguntar se durante a conversa com as fontes que Letícia localizou, entre elas o Karim, houve uma abordagem nesse sentido, Letícia, de falar de pessoas que são obrigadas a deixar seus lugares por questões de guerra ou em busca de refúgio, que são pessoas refugiadas, em busca de maiores liberdades nesse sentido. Há esse exemplo do artista baiano que você entrevistou em Berlim, que foi embora depois com questão de homofobia, que não conseguia mais viver aqui no Brasil naquele momento por conta disso e buscou maiores liberdades em Berlim. Porém, eu queria abranger um pouco mais a pergunta nesse sentido, de pessoas que se sentiram obrigadas, se sentiram necessidade de se deslocar por questões para além do íntimo, assim, em busca de segurança mesmo nesse sentido. Bom, o nós, ele partiu de um dispositivo, né, que é explicitado no começo do filme, em que eu coloquei um classificado no jornal de Berlim, no principal jornal, né, que permite classificados de um preço muito barato. Você trazendo esse exemplo do Karim, Berlim é uma cidade que atrai, bom, não sei se atrair é a palavra exata para esse tipo de coisa, mas onde é um ponto de encontro de diversas pessoas que estão vivendo situação de extremo risco. O aeroporto desativado, que é o tema do filme do Karim, ficou como um lugar organizado pela sociedade civil, por ativistas, para recepcionar e abrigar pessoas. E foi, inclusive, pontos de muito embate entre o governo de Berlim e a sociedade alemã, que não necessariamente é a favor, e as pessoas que defendiam. A Pedra trabalhou e trabalha há muitos anos com trabalhadoras sexuais que são levadas para a Europa em situação de escravização. E como que você desmonta essa rede e o que se faz com elas também, né? E é uma questão muito delicada, a questão do trabalho sexual, como se em Berlim, na Alemanha, na verdade, já é uma questão regulamentada, e ao mesmo tempo, uma vez que você é uma imigrante ilegal, você não tem acesso à regulamentação da legislação, por exemplo. Eu estou trazendo duas situações que são muito pesadas dentro desse escopo que você está falando, né, das pessoas que são obrigadas a deixar os seus países por questões de segurança. E quando eu morei lá, eu tive contato, e em determinado momento do filme, inclusive, falo que eu morei com um refugiado sírio, e essa experiência de dividir com ele um quarto foi transformadora na minha vida. E, por exemplo, ele não tinha direito a ter o passaporte. Ele, enfim, desembarcou na Espanha, e a primeira coisa que fizeram é dizer, bom, você é refugiado e até a gente legalizar a sua situação, você não tem direito a ter passaporte. Então, isso para mim é um sequestro governamental, né? Quem sou eu para ficar discutindo as leis do mundo? Mas, na minha visão, isso é um sequestro governamental. E essas são questões muito pesadas e muito complexas. Quando eu falo pesada, eu não estou falando de julgamento moral, mas eu estou falando de um julgamento de peso, como abordá-las. E o nós, eu acredito que até pelo próprio dispositivo das pessoas responderem ao anúncio, de certa forma se debruçou sobre as pessoas que tiveram a possibilidade de escolher.
ou sobre as pessoas que tiveram ou gozaram de determinado privilégio, por exemplo, a Pedra, que é o caso da transfobia, em que ela foi espancada no Rio de Janeiro, saído de um show, ela estava juntando dinheiro. E aí, enfim, questões íntimas sobre como que esse juntar dinheiro aliado à burocracia, você casa por interesse, enfim, para desmembrar em como garantir a sua própria segurança. E foi algo que todos os personagens do filme, em algum momento, isso é curioso, eles não queriam abordar esse lugar específico da burocracia, da segurança do imigrante, tanto por questões jurídicas, de decisões tomadas que não são exatamente legais, como também porque queriam falar de outras coisas. E aí, do meu ponto de vista enquanto realizadora, eu queria muito, por exemplo, fazer um filme com o Ari, que é o refugiado sírio com quem eu dividi a casa. Ele também era um artista, e ele me disse que ele queria filmar a própria história, ele queria contar a história dele. Então, eu acho que nesses dois pontos de casos que são a segurança da própria vida e a luta pela própria vida, talvez não, são outros filmes, são outras abordagens, e onde eu acho que cada pessoa, por exemplo, o Karim fez sobre uma pessoa, né? Onde cada pessoa tem uma gama tão complexa de decisões feitas sobre a própria vida. No grupo de mulheres, por exemplo, que eu frequentei em Berlim, levada pela Pedra, dessas trabalhadoras sexuais que chegaram na Europa como escravas, cada uma delas deveria ter assim um olhar sobre somente a própria história delas, sabe? E talvez eu nem seja a pessoa mais apta a fazer isso, talvez elas próprias, como o Ari me disse, eu quero contar minha própria história. Então, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, eu entrei em contato, é impossível não, uma vez que você é imigrante, seja legal, não seja legal, seja legalizado, não seja legalizado, você acaba tecendo uma teia. As pessoas em situações à margem acabam se encontrando de uma forma ou de outra, mais à margem, menos à margem, enfim, né? Elas acabam se encontrando. Mas a minha ponderação foi que nesses casos de vida ou morte, porque são, talvez eu não estivesse ainda preparada para lidar com elas, e eu também achava que não seriam filmes, juntá-las todas seria talvez não exatamente digno com a história delas. Talvez fosse preciso me debruçar algum tempo sobre cada uma delas para poder aí realizar uma obra cinematográfica. Entendi. É um debate que a gente poderia falar aqui durante muito tempo. Estamos com 1 hora e 10 minutos de conversa. Eu vou fazer uma pergunta final para vocês três, mas deixar umas considerações finais para que vocês quiserem trazer em relação aos seus próprios filmes, mas se perguntar sobre futuros projetos também, tanto de Victor, pode começar falando, de Plínio e de Letícia, para após o período de atual trabalho com a divulgação dos seus filmes, se você já tem algo em mente para outros projetos a partir de 2022. É engraçado você fazer essa pergunta, porque eu estava aqui pensando justamente nisso, assim, o quanto esse meu próximo trabalho tem a ver com essa conversa da gente mesmo, assim, né, sobre esses não lugares e os pertencimentos, né, e eu continuo investigando o Google Maps, assim, não consegui parar ainda, fiquei meio viciado, assim, em sair andar pelo mundo, né, enfim, conhecendo e vendo lugares. Mas meu próximo filme também no Google Maps, é sobre Pernambués, que é o bairro que eu cresci aqui de Salvador. E é um filme que está ainda em processo de montagem, está nos últimos passos da montagem, e chama Pacho. E é isso, assim, é um filme que
que conta um pouco dessa minha relação, assim, de me sentir um pouco estrangeiro, assim, nesse bairro, também, como o Plínio falou, assim, por várias questões, mas também muito pela orientação sexual, assim, pelas coisas que as pessoas, né, enfim, a forma que a gente ouve na rua, né, que a gente é tratado e tal. Acho que essa sensação de não pertencimento também vem muito disso, mas também é um bairro, enfim, que é um quilombo urbano, né, é um bairro daqui de Salvador que é um dos bairros mais negros da cidade, né. Então, assim, eu tento, nesse próximo filme, pensar um pouco sobre as questões de urbanização, e como se deu essa urbanização ao longo do tempo. Espero que ainda saia esse ano o filme. E é isso, assim, eu fico muito agradecido pelo nosso encontro hoje aqui. Para mim foi uma honra mesmo ouvir vocês, conversar com vocês. E espero que a gente se encontre presencialmente aqui em Salvador, em Berlim, em Senhor do Bonfim, em outros lugares. E é isso. Muito obrigado, gente. Olá, não, a honra também para mim, já falei isso no início e volto a frisar. Projetos, eu sou uma mente, né, meio louca, assim, meio inquieta, né? Esse ano já tive o lançamento a título do edital dos Saberes Quilombolas, que é um corte mais bruto, vamos dizer assim, que está disponível no YouTube, mas a gente está arredondando esse corte para lançar, de fato, esse longa-metragem, né, que é uma direção minha com Bruno Safira. E estou com 2 curtas para sair, né? Tem o Incrusa, que eu vou tratando com algumas pessoas, 4 personagens, sobre Exu, né? E meio que desmistificar esse lugar de Exu como o diabo católico. Um filme que já está pronto, dependendo de algumas questões de autorização ainda, só para poder, enfim, tirar a CPB e seguir adiante. E a gente está concluindo agora o curta Ubiquidade, essa capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de ser Deus, vista pelas figuras dos catadores de recicláveis da cidade de Salvador. Então, enfim, são 4 também personagens, eu adoro o número 4, parece, né? 4 personagens, né, que a gente acompanha na conversa, nas suas histórias, durante a pandemia, enfim, fazendo um curta-metragem para tangenciar um pouco mesmo, né, do que é a dura realidade de ser um catador de recicláveis e a forma como você é visto pela sociedade, né, como nada, ou você não é visto, porque eles são ubíquos, mas não são vistos, né, a gente teima em não enxergar desde a forma como a gente não separa o lixo, a forma como a gente passa com eles escondendo o celular, pensando que é um ladrão, enfim. E aí enfim, um assunto que vem me castigando e eu peguei esse caminho para poder... E um projeto de ficção, né, que eu estou louco para fazer ficção. E aí tem um outro projeto de ficção que a gente roda agora no início do ano, que também vai para esse lugar que ubiquidade, de alguma forma, é um pano de fundo para a gente buscar uma história também que vai transitar aí sobre a questão de um catador de reciclável, mas isso aí vai ficar mais para frente, porque eu não posso trazer os detalhes. E é isso, agradecer ao 17º Panorama, você, João, Vitor e Letícia, pela conversa, foi lindo, eu realmente passaria o dia conversando. Eu acredito que a gente vai ter o Panorama ainda nas 2 formas, né, forma híbrida, então não sei se Letícia vai estar por aqui, o Vitor sim, então é bem provável que a gente se encontre em algum dia lá no Panorama. Bom, quero agradecer também, me juntar a esses agradecimentos. De novo, passaria, como vocês, o dia conversando sobre todos esses temas. Sim, eu estarei no Panorama, estou ansiosa. Meu Deus, primeiro festival presencial, a sala de cinema. Ai, eu não aguento. É horrível dizer isso. Não posso dizer que eu não aguento mais ver filmes online, mas a verdade é que é muito complicado, assim. A experiência da sala de cinema, ela é única. E, nossa, quantas saudades. E projetos futuros,
fico muito feliz, muito emocionada de ouvir vocês falando, porque ano passado, e acho que, enfim, né, esse ano ainda, a gente atravessa bombardeios tão fortes. Então, ouvir de pessoas tão bacanas que tem tanta coisa produzindo é muito instigante e dá um ânimo, assim, né? Mas vem uma bomba de lá, todos os dias é mais uma, mas aí a gente, poxa, tem coisas acontecendo que valem a pena. E eu estou com 2 longas em produção. Um é que eu já citei, ele chama A Vida Secreta de Meus 3 Homens, que é a partir dos 3 homens da minha família, mas tendo o Sebastião como personagem principal. Ele vai se debruçar sobre Salvador em diferentes épocas, assim, em 1970, 1980, 1990. Sebastião é esse personagem que eu contei para vocês, que foi, enfim, é meu padrinho e que é o autor das fotos, um homem negro, um homem gay que vivia 2 mundos. Na verdade, o nome do filme tem a ver com isso, né? São meu pai, meu avô e meu padrinho que tinham vidas secretas. Muitos homens têm o costume de ter vidas secretas, e no caso, enfim, meu pai, eu vinha descobrir durante a pesquisa do CASA que ele trabalhou para o SNI, que é enfim, né, o Serviço Nacional de Informações, como agente civil, e enfim, o impacto que isso tem, né? Você vir a descobrir isso e tudo mais, e essa vida secreta. E o outro projeto que estava em produção era as Travessias de Litieres Leite, que a gente estava filmando o Maestro, e a gente foi, enfim, atravessados todos e todas por a tragédia incomensurável. A gente passou abril, não passou abril, passou outubro, a gente fez uma primeira larga conversa com ele, e a gente passou outubro junto com o Maestro, filmando. Estava no processo de construir um filme. Litieres, além de tudo, antes de tudo, talvez ele é artista plástico. Então, a gente tinha um desejo muito grande de que não fosse um filme biográfico, mas sim fosse uma imersão em ritmo, em história, em artes plásticas. Enfim, tá, a gente estava num processo muito bonito, que foi completamente interrompido, foi ceifado, né? A verdade é essa. Então, é um momento meio de aterrar, assim, o que é que a gente vai fazer a partir de agora, e como talvez manter a construção da imagem de Litieres que a gente estava fazendo, que era uma imagem de alguém muito potente, muito alegre, enfim, todo mundo em Salvador tem alguma história com ele, ou já foi atravessado por ele em algum momento, de alguém que fazia 220 mil coisas ao mesmo tempo e tinha uma cabeça na política, na história, na música, na educação. Então, é um momento um pouco de redefinição e reconfiguração, assim, de que história a gente está contando, ou de que imagem que a gente quer fixar na história mesmo, né? Porque o filme não era sobre uma pessoa que não mais está, mas sim sobre um pensamento vivo. E agora tudo muda. Com muita vontade de ver esses futuros trabalhos de vocês. Eu vi que eu moro no Cabula, cresci frequentando Pernambués diariamente. Fui muito de ver esse trabalho também. Bem na despedida, você começou a engasgar de novo, João. Eita, João. Bom, mas acho que deu para entender. Acho que agora travou de vez. Você falou, Letícia, eu conheci pessoalmente o Letieres pouquíssimo tempo. A gente gravou, ele convidou Márcia Short, e ele está voltando aí. Um cara que bate, e muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, obrigado. Ô, gente, vocês estão voltando a me ouvir? Agora sim, voltou. Estão me ouvindo?
Sim. Vocês novamente por essas. Eu fiquei meio em pânico na ocasião quando caiu agora há pouco. Achei que a gente tinha perdido todo o papo, mas eu lembrei que eu não era o anfitrião e sim Diego na produção do debate. De novo, eu agradeço a vocês pela presença. O panorama continua. A vocês que estão assistindo esse debate de casa, assistir os próximos debates, os próximos filmes que a gente vai exibir também com debates. E é isso. 17º Panorama continua. Acho que o João caiu definitivamente. Acho que foi. 17º Panorama, Coisa de Cinema. Acompanhem, assistam e vejam os outros debates. Vou fazer aqui o papel de Cicerone. Os outros debates, os outros filmes. Arrasou. Eu deixei o Plínio. O Plínio é perfeito nesse sentido. Ele já tinha feito a substituição anterior de forma pontual. Arrasa. Plínio, muito obrigado aí. Tchau, Estão me gente. ouvindo agora? Bem? Sim, agora sim. Sim. Pronto. Bom, até o panorama, gente.